Aí, ó. Ah, mas aí é Aí uma outra sim. coisa. Aí é outra vibe. Irado. Fala, man! Agora E sim. aí, E se alguma luz estiver forte demais, tu, tu me fala que eu tiro ali, faço não, tá de o boa, tá de negócio, tá? boa. Tá de boa. E aí, como é que estão essas coisas? Tu falou que é longe da cidade aí, como é que é? Tá, o que acontece, tá? Essa, essa casa aqui, Fernando, ela fica na cidade de IP, tá? Aproximadamente 3 horas de Porto Alegre, tá? E ela fica assim, da cidade, ela fica uns 5 a 7 quilômetros, talvez 10. E aí Uhum. tem uma casinha do lado, duas, talvez, talvez não. Há uns. Cara, acho que assim, é longe, tá? Sim. E eu fico aqui sozinho, junto com meu filho, tranquilo. A gente fica numa vibe muito agradável, porque eu vejo Uhum. que vir em meio à, à natureza é uma forma de eu viver mais com a minha natureza, sabe? Claro, total. Faz total sentido, né? Que eu acho que é algo assim, é, talvez seja tipo assim, talvez seja fácil de entender, mas Uhum. nada simples, né? Porque a gente se permitir estar aonde realmente tu gostaria de estar, aonde o Fernando gostaria de estar agora, Aham, sim, cara, sim. independentemente, independentemente, se assim, acho que por alguns minutos, por algumas horas, eu eu preciso pensar em mim antes de pensar na minha mãe, no meu filho, cara, porque antes de se comprometer com os outros, eu tenho que me comprometer comigo, saca? Claro. E é por isso que eu venho, e é por isso que eu venho pra cá, velho, porque é um lugar que eu me torno muito íntimo de mim Sim. mesmo. Eu consigo escrever mais, refletir mais, pensar melhor. E aí, cara, eu sentia falta dessa troca de ideia, assim, sabe? Porque, por exemplo, pô, aquele dia que a gente se encontrou depois da experiência lá que a gente teve contigo, pô, a gente trocou um monte de ideia, ficou, sei lá, mais de uma hora lá conversando, né? E é muito legal, né, cara? E esse tipo de conversa, assim, eu também tinha muito, assim, na academia, né? Com a galera do Gil. E como eu falei pros guri, assim, cara, tipo, às vezes tu sabe quando tem uma coisa boa, né? Uma coisa, enfim, pode ser tu viu um filme legal, tu lê um livro, ou tu foi para um lugar que nem tu tá aí agora. O que tu quer fazer? Tu quer compartilhar com outra pessoa, né? Tu quer, pô, fui naquele lugar que é muito legal, sabe? Qualquer coisa que te fez bem, tu acaba querendo passar para alguém, né? E eu sei que tu é um cara que tem muito a agregar, assim, né? Porque eu particularmente, vou contar um pouco da minha experiência, assim, né? Quando a gente se conheceu, até depois para tu seguir falando, assim, um pouco do que tu faz, né? Uh, eu tava com... A gente tava, né, jiu-jitsu e tal, tava rolando, e aí o Mário, o nosso professor, falou assim, cara, essa final de semana vai ter uma situação no gelo, né? A gente vai entrar no banheiro de gelo. Ele só meio que falou assim, né? E eu, beleza, né? Já entrei numa aguinha gelada, já, tipo assim, já até escutei, já vi algumas coisas, né? Mas eu não sabia bem do que ele tava falando, porque na real ele não explicou, né? Ele só me mandou uma mensagem, vai rolar o banheiro de gelo e tal. Eu pensei, de repente é um gelinho daqueles assim de recuperatória, né? Que o cara até já tinha feito, já fiz algumas banheiras de gelo, assim, sabe? Mas nada. E aí quando eu cheguei, que aí que eu vi que tinha uma pessoa, que era tu, que ia fazer uma situação, enfim. E aí eu comecei, opa, não é bem o que eu tava pensando. E que legal que não era só o que eu tava pensando, né?
Porque... E aí, tipo assim, falando um pouco da minha experiência que eu tive com aquela experiência do dia, né? Cara, foi muito legal. Eu senti que eu cheguei... quando eu cheguei meio sem saber o que estava acontecendo, né? Porque, como eu disse, o Mário não tinha explicado. Só que aí eu demorei um pouco para ligar a chave do que como é que era que eu tinha que entrar na situação, né? E então, tanto que tu fez a primeira tarefa ali, que foi de colocar as mãos, né, até os ombros, né, no gelo. E eu senti, cara, bem aquilo ali. Eu falei depois pro Mário, não me lembro se eu falei pra ti, que... E como tu também não deu tempo, assim, né? Tu só falou assim, cara, vocês vão botar a mão aqui e tal, e vocês vão fazer tal coisa e tal. E tu não disse quanto tempo ia ficar, né? E aí começou... E como a gente tá a gente tava numa galera onde todo mundo, lutador de jiu-jitsu, competidor, começou a vir aquela coisa de competidor, né? Só que... E aí, mesmo assim, eu não tinha ligado nenhuma chave ainda, né? E aí, eu me lembro que eu tava do lado do Moacir, e o Moacir foi o primeiro a tirar a mão. E eu, na energia dele, eu fui, peguei e tirei junto, sabe? Eu tirei, tipo, 2 segundos depois, eu fui junto, assim. E aí começou aquela dor horrível, e aí o Moacir ali rindo e achando graça, porque era muita dor. E dali pra diante eu comecei um pouco eu de fora comecei a ver tu conduzindo os outros que ficaram, né? E aí eu comecei a me focar mais na experiência, né? Então, tipo, de realmente deixar a coisa acontecer e participar realmente, né? E não que tirar a mão, né, antes ou depois, né, é que nem tu falou, né, não era isso o propósito, né? Mas enfim, para mim, dali para adiante eu comecei vamos se entregar mais para a experiência, para mim tirar o melhor proveito dessa experiência, né? E aí tu fez o respiratório, né, que eu achei muito legal também. Eu já tinha participado de alguma coisa parecida, assim, mas foi muito legal também. E aí toda a situação, né, todo o experimento foi muito legal. Então, até para quem for escutar, assim, tá me escutando, comentando, tem um vídeo, né, a gente filmou isso aí, e também, pô, o Gui tem outras... vai falar depois e vai comentar mais sobre o trabalho dele, mas a gente tem um vídeo do dia, assim, que foi muito legal. E aí depois disso tu foi chamando a galera, a gente foi descer para fazer realmente, né, a banheira ali no gelo, né? E aí eu me lembro, cara, que eu fui, acho que um dos penúltimos aí, né? Então eu vi todo mundo entrando e saindo e meio que vendo assim como cada um tava lidando com a situação. E eu me lembro que eu fiquei... Cara, era uma situação bem de medo, assim, porque eu vi que era gelado, né? Quando eu botei a mão na água, que a gente fez até o ombro, eu vi que não ia ser fácil fazer, né? Porque se de repente a gente não fizesse aquela primeira no braço, talvez eu não sabia no que eu ia estar me metendo, né? E talvez eu entrasse com facilidade na água gelada, e aí eu ia sentir onde eu estava metendo. Mas como a gente já tinha feito um experimento até o braço, era muito mais sinistro, né? Porque daí eu já tinha sentido como é que ia ser, e aí eu fiquei imaginando, imagina meu corpo inteiro ali dentro, cara, né? E aí, e aquela coisa que a gente comentou, porra, um monte de atleta, um monte de competidor que tem essa energia de competição, até um com o outro, né? É difícil de fugir disso. E aí fica aquela coisa de como se tu fosse perder para alguém, né? E na verdade, no meio do caminho eu comecei assim, cara, não é bem isso. Eu não tenho que competir com nenhum dos guris nessa situação agora. É uma outra situação, né? E aí foi legal, porque foi bom porque eu ser um dos penúltimos me fez refletir por um bom tempo
esse pensamento, assim, né? E eu me lembro que teve uma hora que a gente estava naquele ritual, né, de respiração e movimentação, e eu acho que o Fábio estava se ajeitando para ir, e aí eu peguei e falei, ô Fábio, deixa eu ir primeiro, que eu tava me sentindo assim, cara, eu quero ir agora, sabe? E aí eu me lembro que tu veio e me tirou e falou assim, não, eu quero que o Fábio vá agora. Ali eu não, tipo assim, eu fiquei assim, será? Demais, mano. Aí ali tu, tipo assim, eu não lembro bem o que tu falou, mas e isso que é muito legal, cara, pra galera assim que não conhece o trabalho do Gui, cara, ele tem um feeling, né, da situação que é bizarro, né? O feeling que tu tem, assim, de entender as pessoas, e isso também, cara, eu acho que é muito depois de tanto tempo de fazer uma coisa, tu acaba, e não só aquela situação, né, mas de conhecer as pessoas, né, tu começa a ter um feeling, assim, sobre a energia de cada um e do momento certo de fazer o trabalho com cada um, né. E, por exemplo, eu no jiu-jitsu, assim, já consigo sentir bastante isso, assim, eu consigo sentir quando o cara tá com medo, quando o cara se empoderou, sabe, ou até comigo mesmo, né, você fica meio assim, cara, e aí tu baixa um pouco a tua vibe, daí o outro cara cresce, sabe, no treinamento, né, e é legal que tu tem esse feeling muito sinistro, assim, né, e que tu conseguiu, acho que ler cada um da galera que tava ali de uma forma perfeita, assim, sem nem te conhecer, né, nenhum das pessoas ali, né, a não ser o Mário, né. E então para mim, cara, essa experiência foi muito legal mesmo. E eu me lembro do dia que aí quando eu entrei, né, já tava de noite, né, aí a gente entrou aí, tipo assim, tu me deixou lá por penúltimo, daí eu entrei, daí eu comecei a sentir aquele, meu Deus do céu, e aí tu não sabe se tu vai aguentar ou não, e aí tu entra num transe, e aí tu e aí tu dá uma chamada no cara, assim, pro cara voltar ao normal, né? Voltar ao normal, né? Tipo assim, foca em mim, né? Porque se deixar o cara sai, né, meu? O cara, sei lá onde o cara vai se não tiver alguém guiando, né? Eu nem sei como é que seria se não tivesse alguém como tu, assim, fazendo ali, né, o trabalho, né? Enfim. E aí foi muito legal, né, cara? Daí, tipo assim, daí a gente ficou lá, acho que uns 5 minutos, né? Não me lembro direito, porque na real passa muito rápido. Tipo assim, é muito estranho, né, meu? Porque o tempo passa diferente quando o cara tá ali dentro, né? Porque eu de fora, vendo a galera entrando e saindo, parecia que eles tinham ficado um tempão, assim, sabe? E aí quando eu entrei, quando vi eu já tava sentindo assim, cara, já tá acabando, sabe? Né? E isso é o tempo, assim, não sei se para alguns deve passar mais demorado, para alguns deve passar mais, mas para mim passou bem rápido, assim, na real. E aí, cara, pô, e foi muito legal, enfim. E depois ainda continuamos, né? Foi legal também que a gente fez, né? Aí depois fez mais quem é que fez por último? Não me lembro quem fez por último. E aí tá, daí tá todo mundo arrumadinho já, até tomando banho de roupinha, e tu vai lá, tá, agora nós vamos fazer outras, nós vamos entrar de novo, galera. E aí eu, caralho, e aí, cara, vamos entrar de novo no gelo, brother. Já tá, e aí, tipo assim, aí eu me lembro que o Nicolas, tá, não, eu vou. E aí, eu fiquei assim, cara, será que eu vou ter que será que eu vou mesmo? Daí aí eu me lembro, cara, que eu comecei a botar desculpa na minha cabeça pra não ir, sabe? Porque tu é um cara que tu é sem vergonha, porque na real tu não diz o que vai acontecer, sabe? E isso que é muito legal. Isso que é muito legal, porque, tipo assim, a incerteza, velho, dá um medo, né, no cara, né? E como tu não diz o que ia acontecer, tu só diz que a gente ia voltar para dentro do gelo, tu não diz por quanto tempo, tu não diz como é que nós vamos... Tu até falou assim, cara, vai ser um pouco diferente. E aí tu não explicou como é que vai ser diferente, né? E aí é o legal que o Mário também fala muito pra gente, que é estar sempre num estado de prontidão, né? Como lutador de jiu-jitsu. E esse estado de prontidão é isso, cara. É tipo assim, a gente tava pronto para ir para casa,
Tipo, uns já tinham tomado banho, estavam quentinho de jaqueta, e aí tu vai lá, não, agora tu vai de novo, né? E aí o cara, pum, tem que ligar de novo a chavezinha e voltar para fazer a tarefa aquela. E, enfim, o final, na real, foi a melhor parte, eu achei muito legal o final. Que aí foi uma outra vibe, né, que tu colocou ali na banheira, enfim, cara, sensacional. Eu acho que seria legal tu contar um pouco desse teu trabalho, porque quem não conhece, eu acho que tem que conhecer, porque é muito maneiro, bro. Pode estar contigo aí, que conta um pouquinho do teu trabalho. Fernando, então, Ou se quiser falar um pouco também muito do obrigado dia. Tá bem. Fernando, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado em estar gerando contigo aí, compartilhando nossos momentos e eu tô sempre pronto para um bate-papo, porque eu amo conversar, mas eu amo ainda mais com pessoas que eu acho que nós dois tivemos uma afinidade, sabe? Entende? Eu acho que desde o começo lá. E não que eu não tenha tido com outras pessoas, não tem nada a ver. Mas é que como é legal a gente conversar com quem a gente se sente à vontade. Então, muito obrigado pelo convite. Eu acredito que talvez nós não teríamos um melhor momento de conversar sobre estresse, sobre caos, sobre educação, tá? Porque acima de tudo, o meu trabalho, eu sou um gestor de educação e por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, vamos começar falando por esse momento atual, então, por esse estar presente, né? Isso. Eu tô muito melhor do que eu imaginei que eu poderia estar nesse momento, mas eu já imaginava que se um dia acontecesse alguma coisa, eu percebi que ao longo da minha vida inteira, cara, eu treinei para isso. Entende? Não para esse momento, mas para sobreviver e aprender a viver comigo mesmo o maior tempo possível. Porque no começo, cara, da minha vida, eu vou te contar assim, não foi assim, né? Era derrotas em cima de derrotas, era falhas em cima de falhas, e por um momento eu quase desisti, sabe? Sim. E aí é que entra o grande lance, sabe? Quando... por isso que eu mencionei para ti que eu tô muito melhor nesse momento de caos do coronavírus do que eu imaginei, e tô muito feliz porque eu já vinha fazendo algumas escolhas na minha vida nos últimos anos, e nesse momento eu confesso para ti que eu estou trabalhando com o que eu mais amo, estou presente, estou junto. Claro que tem um monte de gente que eu queria estar junto e trabalhando, né? Mas falando assim da vida pessoal, eu estou exatamente aonde eu gostaria de estar, com quem eu gostaria de estar, porque eu entendi que a vida se trata do quanto tu está presente em ti, o quanto tu está ciente, tipo, ciente das coisas que acontecem dentro de ti, de tudo aquilo que te cerceia, não só através de pensamentos, mas através, Fernando, dos teus sentidos. Porque assim, ó, vamos lá. Se tu me julgasse somente através do olhar, tu vai ter um biofeedback X, né? Certo. Tá? Mas agora, se tu me olhar e tu me escutar, além de me escutar, a gente se tocar, além de se tocar, nós interagirmos através dos nossos sentidos. Cara,
eu te toco, eu te sinto. Velho, imediatamente a nossa interação vai ser outra coisa. Então, porque a primeira reação que o ser humano tem é o ego. Ah, mas quem é esse cara? Cara, da onde é que o Fernando tem? Ele tá ali com aquela touca, com aquela camisetinha, todo cheio da onda e, cara, então, no momento que eu te digo assim, que o ser humano percebe que ele pode compreender melhor tudo aquilo que acontece dentro dele, tudo, digamos, mais do que acontece em torno da vida dele, em tudo aquilo que te cerceia, tu te sabota menos. E aí a gente se entrega para as pessoas certas, para os momentos certos e minimizamos as chances de erro. Então, assim, ó, eu não conhecia o Mário Reis, tá? Eu tinha ouvido falar dele há muitos anos atrás, porque eu trabalhei com luta, mas era mais na parte de boxe, taekwondo, kickboxer, mas isso era muitos anos atrás e eu confesso que eu nem lerava mais dele, daí eu conheci ele através do Hess, né? Sim. Do Gustavo Hess. E eu confesso que eu não sou um cara não que me coloco nessas situações. Gui, vamos lá treinar uns caras. Eu falei, não. Eu gosto de saber para onde eu vou, entende? Quem são, quem é que vai estar lá, entende? E aí, mas como eu conheço o Gustavo, eu falei, tá, então eu vou sim. Aí eu fui e eu tive a grata surpresa de poder conhecer o Mário. A gente começou a falar assim, de uma forma, cara, parece que o que eu falava, ele entendia, o que ele falava, eu entendia, e ele é um cara que usa muitos sentidos. Ora ele não fala nada, ora ele começa a falar e não para mais. E aí e foi muito legal aquela experiência. Aí nós começamos a conversar e depois ele acho que ele nem teve tempo de me dar um feedback. Mas eu nem pedi também. Porque foi algo, não, Dina, né, cara, né? Porque foi como eu fui pelo Rez, então eu nem falei, cara, assim, ó, na verdade eu nem sabia que o Mário, eu nem tinha me recordado dele, assim, nem, né? E aí tava ele, tinha mais um amigo do Gustavo, e aí eu tava há muito tempo longe, assim, da luta, do combate, porque eu nasci, né, no meio a artes marciais. Eu tenho fotos de kimono com 2 anos e meio, 2 anos, né? O meu pai cara, eu acho que ele é 5º dan de taekwondo, mas a gente não conversa acho que nós convivemos pouquíssimo tempo. Foi só o tempo necessário para que eu pudesse ter um gostinho do movimento. Sim. E aí é que já começa a entrar alguns elementos muito importantes, Fernando, porque, exemplo assim, ó, eu não convivi com meu pai muito tempo, mas ele ainda tá vivo, compete e tal, mas eu convivi com ele o tempo necessário para que ele pudesse alimentar, nutrir elementos que me conduziram ao longo da minha vida inteira. Algumas coisas foram boas, outras coisas não foram boas. Aonde eu quero chegar, tá? Tu vai entender. Qual foi a minha maior descoberta com tudo isso e que me levou
a iniciar o trabalho com exposição ao frio. Eu descobri que talvez um dos maiores desafios da vida é aprender a viver consigo mesmo o maior tempo possível. Isso é muito difícil. Cara, isso é muito difícil. É verdade. Eu vou te falar assim, ó. A maioria, eu te exemplo assim, ó, eu já conduzi mais de 500 pessoas, tá? Em exposição ao frio. E eu vou te falar uma coisa. Eu sempre escuto um relato surpreendente. E aí, eu te convido a refletir. É algo bem simples, tá? É bem fácil. Que é assim, ó. Tu vai ver que eu sou um cara que eu vou para um assunto, volto, tá? Vamos, essa é a vibe. Vamos lá. Tá, vamos lá. Cara, a pergunta que eu te faço, que eu descobri, só que eu descobri de uma outra forma. Eu descobri através de dor, de brigas, quando eu era mais novo. Então, assim, eu cresci, morei na Restingala, que é um bairro lá da Zona Sul, e aí eu comecei a treinar com artes marciais muito cedo, tá? E aí, cara, comecei a treinar, mas eu tinha uma dificuldade de aprendizado que tu não tem noção. Mas depois eu fui entender que talvez não fosse uma dificuldade. É que como as minhas lembranças eram de luta, né, em função do meu pai, agora eu vou linkar com algo, cara, que eu acho mais lindo da vida, assim. Então, o que eu aprendi e o que eu faço hoje? Eu retrato a história das pessoas através do movimento. Então, cara, eu fui colecionando milhares de experiências, treinamento físico, cara, lutas na faculdade e tal, na escola, e eu fui entendendo que cada um retrata a sua vida através do seu movimento. Então, só para fazer um link, quando nós nos conhecemos, eu sou um cara que eu sou relativamente mais quieto, assim, mais na minha. Quando tu falou que tu queria ir primeiro no gelo, eu entendi, falei, pô, eu tô no meio de um monte de pessoas que eu não conheço, tá? Eu vim aqui apresentar meu trabalho. Mas então é o seguinte, eu vou fazer as coisas da melhor forma que eu puder, mas não querendo fazer o melhor, velho. Não. Eu vou me doar pra essa parada, velho, com tudo que eu tenho, velho. Com a minha alma, porque lá, quando eu trabalho, eu não fico pensando, eu vou cruzar as mãos, eu vou cruzar as pernas. Cara, é como se eu conectasse corpo, alma e coração, e o meu instinto fala muito, muito forte. Então, quando tu falou assim, cara, eu vou ir, eu falei, o que eu pensei? Tu vai ir, só que tu não vai ir agora, calma. Só que eu não disse isso pra ti. Tu entende? Mas eu não tenho dúvidas que tu entendeu. Quando tu falou, eu quero ir, eu falei assim, fica tranquilo, vai chegar a tua vez. E é como se a gente tivesse conversado por horas. Então, assim, Fernando, na dúvida, confia. Respira fundo, volta pra lá, que eu te chamo daqui um pouquinho. Daí, como eu percebi que tinha um outro colega teu que estava muito sensível, o que eu fiz? Eu falei, esse cara aqui,
ele, ele tá tranquilo, mas aquele lá, eu vou chamar ele agora, porque ele precisa mais de mim do que o Fernando. Não é que tu precise mais, mas nesse momento, tu tava dando conta da situação tranquilamente. Entendi. E aí, velho, cara, agora que vem uma outra parte que eu mais amo, tá? Que é a pergunta que eu te faço. Tá? Quando eu te convido a retratar a tua história através do movimento, cara, eu vou juntar uma série de experiências que eu entendi através dos teus sentidos, do teu olhar, dos teus movimentos, das tuas reações. Eu vou juntar o máximo de experiências que eu consigo ler para me conectar contigo. E aí, a pergunta que eu te faço é: o que te toca que te congela? Aonde estão os teus medos? Quando tu entra no tatame, não, Guilherme, eu sou blindado, a minha mente é blindada. Cara, tá bem. Aí não existe. Tá bem. Se tu quiser acreditar nisso, tranquilo. Cara, tranquilo. Eu não estou dizendo que tu não é blindado. Claro. O que eu estou dizendo é: existem estratégias da gente recrutar em ti o que realmente tu gostaria que fosse ativado nesse momento através de uma programação, do exercício, da constância, frequência e intensidade. Então, aconteceu uma coisa comigo quando eu era criança, que eu tive, cara, que me virar muito assim para eu não enlouquecer. Aí, para te ter noção, eu tô com 38 anos. Eu conheci a neurolinguística com 12 anos, através de um psicanalista chamado Beroni Sabe, tá? E aí eu vi naquela situação uma forma de me manter vivo, porque eu tinha, Fernando, eu tinha tantos medos, cara, que Fernando, tu não tem noção. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de pensar, eu tinha medo de... eu vou te falar o seguinte, eu só me dava bem na luta. Tá? Então, assim, eu me formei faixa preta cedo, de full contact, treinei boxe, kickboxer, 15 anos de capoeira, fiz muito. Então, assim, ó, só que o único lugar que eu me sentia tranquilo era dentro do ringue. Só que daí, aí eu comecei a estudar. E eu vi que tinha algumas coisas que a vida não é só luta. Não. A gente enfrenta, a gente segue em frente, mas tu não precisa confrontar o tempo todo, ou quando tu não estiver no ringue ou no tatame. E até lá, man, se tu entrar no tatame cego, tu perde, velho. Faz sentido. Então, assim, o que eu entendi? Agora eu vou fazer um pequeno link que tu vai entender esse monte de coisa que eu te falei. Seguinte, meu, tá? Eu entendi que algumas pessoas passam por situações que transformam a vida delas, tanto para o bem, tanto quanto para o ruim. Tá? Claro. A forma com que essas ações
vão refletir na tua vida ao longo de uma vida inteira, a gente nunca sabe como isso reflete na vida do outro. A gente nunca sabe, velho. Cara, tipo assim, por mais que tenha sido... Então, assim, ó, eu vou te contar porque eu gosto de ti, tá? Tu é um cara que eu sinto que tu tem uma puta vibe, tá ligado? Tu é um cara íntegro, sabe? Pode crer. Não, assim, ó, deixa eu te falar. E eu não tô rindo, eu tô falando isso porque eu olho pra ti e eu sei que tu é íntegro. Obrigado. Entende? Agora tu vai entender como que eu desenvolvi isso, tá? O meu pai saiu de casa, tá? E ele falou assim, filho, agora tu é o homem da casa e o pai vai viajar, mas o pai volta. O que aconteceu? Ele nunca mais voltou. Eu ia, velho, pra esquina com 3 anos, eu esperava ele horas. Cara, no inverno, eu lembro que a gente não tinha grana e eu ficava já, ó, se liga, eu ficava no frio lá na esquina, sentadinho aqui, ó, e esperando ele. Ah, mas pobre criança, pobre nada, velho. Aquilo lá foi muito bom. Sim. Porque a minha parte eu fiz. Saca? E aí, né? O que foi que aconteceu? Tive uma baita de uma mãe. Minha mãe, as minhas irmãs, eu fui criado por 9 mulheres, né? Tá? Só que a minha mãe daí teve que trabalhar. Aí, velho, a minha mãe teve que me deixar com algumas pessoas. Mas eu ficava um tempo sozinho, com 3 anos e meio. Por aí eu ficava umas 4 horas por dia. Porque a mãe chegou e falou assim, Gui, olha só, filho, a mãe não tem quem te deixar. Filho, eu não tenho o que fazer. Então, se tu puder ficar sozinho, cara, eu lembro até hoje. E eu disse, mãe, tudo bem. Cara, e deu tudo certo. Aí o que foi que houve? Aí eu lembro que um padrinho meu pediu pra me cuidar, assim, partes das tardes. E aí o que foi que aconteceu, Fernando? Dos 3 anos aos 8, por aí, tá? Cara, eu fui estuprado, velho, quase que diariamente. Diariamente. Muito. E o que eu aprendi? Foca nisso, né? Que antes disso, se Deus hoje chegasse agora nessa luz aqui, ó, Guilherme, eu vou voltar no tempo e eu vou mudar a tua vida. Eu diria assim, cara, tudo que eu passei é meu. E eu não trocaria essa vida por nada nesse mundo. E o que foi que aconteceu? Quando tu é criado por lobos, das 2 situações, tu vai ter que, das 2, uma. Ou tu te torna um lobo e faz o que um lobo faz, ou tu aprende a reconhecer um lobo de longe. Eu aprendi a reconhecer um lobo pela escuta, pelo cheiro, pelos olhos. Então, tu faz do limão uma limonada. E aí, qual é o grande lance? Ou tu guarda isso pra ti, e isso te destrói, e isso literalmente me destruiu até os meus 30 anos. Cara, me dizimou, assim. Eu colecionei derrotas. Só que quando eu comecei a entender que olha só que legal, cara, isso é fantástico.
geralmente, essas situações aconteciam à tarde, tá? E aí, a sensação tardinha, noite, era a primeira sensação para mim. Eu tinha vontade de me matar, de morrer. Só que a tardinha ficava pior, a noite era insuportável. E aí eu criei pânico do escuro. Quando o sol nascia, eu sentia o calor do sol e eu sentia uma vontade de viver intensamente. Ao meio-dia, eu me lembrava do calor do sol, vivia bem, à tardinha começava tudo de novo. O que eu aprendi e o que foi que eu criei? Foca, man. Olha só. Aí, naquela época, eu dizia assim, ó, quando acontecia, eu dizia assim, eu tenho que seguir em frente. Aos meus 5, 6 anos, eu dizia assim, ó, eu tenho que seguir em frente, firme e forte. Aos 10 anos, eu já era avante além do fim. E é por isso que eu criei a Avante. Aí eu criei um projeto, inclusive, que eu escrevi ele, que é assim, ó, Avante Sunrise. É quando o sol nasce. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer da sua vida algo muito melhor do que foi ontem. Todos os dias tu tem a oportunidade de ampliar as tuas estratégias e te permitir a viver melhor. Sim. Isso não é um merecimento, isso é um direito de todos. Avante me dê. Eu já sei quem eu fui. Eu já estou escolhendo, apontando o caminho que eu quero seguir. Agora eu sigo em frente. Avante Sunset. Eu sei, eu conheço a minha história. Eu sei de onde eu vim. Eu escuto bem, eu enxergo bem. Hoje eu falo bem e falo sobre qualquer coisa. E estou apto a frequentar qualquer lugar. E se eu não estou, eu me preparo para isso. Então, ontem eu fui, hoje eu sou e amanhã eu sei exatamente aonde eu quero estar. Avante na estrada. Eu junto tudo que eu fui, tudo que eu sou e tudo que eu quero ser. Irado. E vivo em busca vivo em busca de um propósito melhor para uma vida inteira. Cara, do que eu tô falando, mano? Eu tô falando de educação e de uma coisa que o nosso país, cara, aqui no Brasil, vamos falar no mundo inteiro. Por que eu criei a Avante? A Avante é uma instituição filosófica, educacional e evolucionista que prima por gerar e compartilhar energia de valor em forma de movimento através da educação, auxiliando as pessoas na construção do seu legado ao longo de uma vida inteira. Tendo em vista que a maior lacuna na história da humanidade é a ausência de educação e de sapiência, eu criei um método de sobrevivência, de aprender a viver consigo mesmo o maior tempo possível, que é o Avante Sapiens, que é sustentado em 4 pilares: sapiência, educação, movimento e ciência. Ciência é a capacidade que o indivíduo tem de captar, armazenar e compartilhar as sensações em tudo aquilo que te cerceia, através dos nossos sentidos. Então, cara, nós estamos num mundo onde as pessoas não treinam mais o seu olhar, não treinam mais
o seu feeling. Cara, então, pra mim, esse momento atual, pra mim, tá sendo o melhor momento da minha vida, porque eu vivi no caos por anos, velho. E deixa eu te falar uma coisa, o caos, o medo, ele é teu aliado. E é por isso que eu viajei o mundo inteiro buscando estratégias de como eu podia enfrentar os meus medos. Entendi. Aí, cara, eu comecei a viajar e não parei nunca mais. Saca? Porque aí eu fui mapear. Cara, não, só deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que eu falo muito, tá? Não, mas eu quero escutar, meu. Nós vamos falando aí, Brian. Eu tenho a noite inteira aí pra gente falar. Bah! Mano, deixa eu te contar. Tu sabe quando que foi que eu conheci o Inhofe? Que é o cara, que é o, digamos assim... Eu vi um documentário dele no Netflix. Esse mesmo. Top! Teve, né? Teve alguma coisa agora que eu vi esses dias. Muito legal, meu. Muito legal. E aí tu fez o... Quando? Fala aí. Mas só que assim, ó, eu me encontrei assim, cara, o meu primeiro encontro foi assim, ó. Meu pai voltou da onde ele estava. Eu não lembro bem as datas, mas eu tinha uns 13 anos, tá? 14 anos. Isso. 12 para 13. Aí, o meu pai, ele foi pro Guinness Book. Ele quebrou o recorde mundial de abdominais 6 vezes, tá? E aí, cara, eu tava muito envolvido com os recordes e naquela época o Inhofe tava começando a quebrar recordes. E aí eu lembro que meu pai foi pro Canadá, conseguiu uns patrocínios e ele conheceu ele lá. E aí eu falei assim, cara, eu preciso conhecer esse cara, mas eu não sabia o porquê ainda, sabe? Entende? Então, naquela época, eu já sabia aonde eu gostaria de estar. Daí eu fui para Berlim, Nova York, cara, por um monte de lugar, mas eu ainda não tinha tido contato com o método Inhofe. Tá, certo. Total. Assim, ó, o que eu vejo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu faz jiu-jitsu há quanto tempo já? 10 anos. Faz 10 anos. É uma vida. É um tempinho já, né? E dentro dessas tuas escolhas, tá? Qual é um momento da tua vida, assim, que tu acha que tu tá mais íntimo do jiu-jitsu? Qual foi o momento, assim, que tu te encontrou com aquilo que tu fazia? Tu diz assim, cara, olha o que eu fiz. Olha o que eu tô fazendo. Cara, olha o que eu faço. Teve algum momento que tu girou a chave, assim? Cara, teve... porque eu comecei, né? Eu sempre tive vários amigos que praticavam jiu-jitsu desde de criança, assim. E eu sempre gostei bastante de esporte. Já pratiquei outros, enfim, quando era mais novo também. Sempre gostei bastante, assim, de tudo que é esporte, assim, né? Mas nunca me dediquei do jeito que eu me dedico ao jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu realmente virou uma chavezinha em mim, com certeza. Mas eu comecei, cara, ali no Mário e nos primeiros anos, primeiros 2, 3, 4 anos, eu vou te dizer até, eu não fazia na intensidade e hoje, assim, vendo, eu não sentia que naquela época eu aproveitava realmente o que eu poderia tirar daquilo.
sabe? Mesmo sendo atleta ou não, isso para mim não faz diferença, né? Eu acho que tudo que tu faz na tua vida, tu pode te entregar, independente do teu objetivo com aquela coisa, né? Mas aí, cara, eu acho que foi quando eu comecei a competir, assim, mais sério, e quando eu comecei a ficar mais próximo da galera, assim, que já estava competindo há muito tempo, né? Tem ali, quem conhece mais o jiu-jitsu, assim, sabe, tem o Nicolas, tem o Fábio, enfim, tem outros vários na academia lá que competem desde a faixa branca, assim, né? Entrar na academia, já estavam competindo, já estavam em mundial, e eu não fazia isso, né? E eu fui então, e o Nicolas, por exemplo, o Nicolas e vários outros ali, né, que estavam no dia, assim, da nossa experiência também, já era um campeão mundial na faixa branca, né, faixa azul, enfim, o Nicolas acho que foi campeão em todas as... Legal. E aí, tipo assim, e aí eu comecei a estar muito próximo da galera, né, por causa, pela energia, assim, que a gente girava junto, a gente se entendeu muito bem, assim, né, eu com a galera que era competidora, mas eu não era muito competidor, né, até, só que aí teve um mundial, eu era faixa azul, e aí, cara, eu fui meio que contagiado para ir junto, assim, porque eu tava muito próximo da galera, eu fui, e quando eu cheguei lá, assim, eu me lembro que eu tava subindo, assim, chamaram minha categoria, e chamaram minha categoria, e eu me lembro quando eu tava subindo as escadas, assim, para ir pra área de aquecimento, assim, eu encontrei o Mário no meio do caminho, eu me lembro. E eu me lembro, cara, que eu comecei a chorar bastante, assim, sabe? E aí tipo, aquilo assim, cara, que eu tô chorando, brother? Sabe? Eu fiquei pensando, meu. Depois eu fiquei pensando, né, cara, que eu tô chorando, cara? Vou lutar um campeonato ali, sabe? Tipo, eu não era um cara que ligava muito pra essas coisas, sabe? E aí eu lutei, perdi, até porque eu não treinava de uma forma pra lutar um campeonato daquele nível, não treinava desse jeito. E eu me lembro também que eu, tipo, lutei, perdi, e eu saí, assim, da área de luta, e eu encontrei o Nicolas também já na minha frente, eu me lembro que ele me deu um abraço, assim, e eu também já comecei a chorar de novo, e aí dali eu comecei, cara, que bizarro, né, que sensação esquisita, tá ligado? E aí nisso eu comecei assim, tá, vamos começar a treinar um pouquinho mais sério. Tipo assim, aí eu comecei a olhar pra galera que fazia, tipo assim, eu olhava pro Nicolas, olhava pro Fábio, enfim, tem o Murilo, tem o Gabriel, tem um monte de cara lá que treina, né, que nem eu falei, desde o início, assim, como um atleta profissional, né, e eu não fazia isso. E aí eu comecei assim, cara, se eu quiser chegar num nível alto o suficiente, né, se eu vou fazer jiu-jitsu, né, eu vou fazer da melhor forma possível, sabe? Eu comecei a pensar, cara, eu não tô fazendo isso aqui direito, sabe? Eu tô fazendo errado. E se eu vou me entregar para isso aqui, eu vou fazer direito. E aí eu comecei a ver quem eu achava que estava fazendo direito, né? Que era treinar mais, enfim, se alimentação e várias questões assim que a gente lá na academia acredita que são necessárias para o cara performar da melhor forma, né? E aí, cara, eu comecei a fazer isso. E eu também percebi uma coisa, que tipo assim, que no jiu-jitsu, isso na real foi a minha chave, vou te falar bem a real. As coisas não estavam vindo fácil no jiu-jitsu pra mim, sabe? Assim, tipo, eu não tava ganhando. E eu lutava e não ganhava, e até hoje é bem assim pra mim. Eu tenho bastante dificuldade, assim. Parece que eu tô sempre correndo atrás Só que isso, cara, foi a minha grande chave. Porque, tipo, na minha vida, na real, muita coisa veio fácil. Eu tive minhas dificuldades, enfim, mas muita coisa veio fácil. E o jiu-jitsu não tava me dando fácil as coisas. E aí, essa foi a grande chave, tá ligado? Porque, tipo assim, cara, ele não tá me dando fácil a coisa. E aí, tipo assim, cara, então... E aí essa é a parada, meu. Tipo assim... E essa foi a grande chave, cara. Então, tipo assim, como não tava me vindo fácil, velho, eu tipo assim... Eu acredito, cara, que a gente não pode fugir da dificuldade, tá ligado? Eu acho que a gente... Tem algumas coisas que tu falou também, assim, depois eu quero entrar nesse assunto, tipo assim, eu acho que as pessoas, meu, elas fogem muito da dificuldade e da dor, sabe? Tipo assim,
E como, pô, a tua vida, tipo assim, como tu contou um pouco ali da história, e eu sei também por experiência própria, que, cara, na dor, tu cresce muito, velho. Cresce muito, mas tu tem que refletir sobre... esses poucos semanas atrás eu li uma frase que, tipo... Se não, ela te corrói. Tipo assim, a dor... Eu escutei essa frase esse dia. Dor mais reflexão igual a evolução. E para mim faz muito sentido isso. Porque as pessoas, elas tendem a querer evoluir só na boa. E eu acho que sim, eu acho que tem que ter tem outro cara também que eu gosto muito, que ele sempre fala assim, cara, eu fico 80% na boa e 20% eu fico na ruim, para mim evoluir, enfim. Então, usar um pouco dos dois. Não entrar muito na vibe ruim, porque senão é meio difícil de controlar, né? Mas tu precisa da dificuldade, senão tu não cresce, cara. E aí o jiu-jitsu, velho, essa chave que me gerou de eu entender que estava sendo difícil para mim, e continua sendo difícil para mim nesses 6, 7 anos que eu tô me dedicando muito, né? Tipo assim, a galera que treina comigo sabe o quanto eu me dedico, assim, tipo... Eu não tô, tipo assim, não é aquele... Cara, eu sou um dos caras que mais treina na academia do mar. Eu tenho certeza absoluta disso. Se eu não sou o que mais treina, eu treino tanto quanto os melhores, entendeu? Porque eu gosto de pagar o preço, entendeu? E não é fácil, né, brother? Enfim. E aí, tipo assim... cara, e essa dificuldade nesses últimos anos me fizeram evoluir pra caralho, bro. Tipo assim, me fizeram, tipo assim, subir de nível, principalmente como pessoa, né? Porque, tipo assim, quando tu põe certos objetivos, enfim, e eles não vão vir. A vida não é fácil, ela vai ser assim, cara, né? Ela nunca vai ser só moleza, né? E que bom, né? Que bom que não, né, cara? Porque a gente precisa dessa dificuldade, eu acho, para crescer, entendeu? Só que a gente precisa olhar para ela também. A gente vai pegar, passar reto e achar, não, mas isso aqui... Porque eu poderia muito bem, assim, cara, o jiu-jitsu tá meio difícil, já era, vou fazer outra coisa, sabe? Poderia, bem tranquilamente, né? Só que eu não achei que esse era o caminho, entendeu? E não acho que tipo assim, enquanto eu achar que eu tenho coisas para melhorar, eu vou fazer o jiu-jitsu do jeito que eu faço, entendeu? Que é me doando 100% sempre. E mesmo, cara, mesmo que eu não seja o campeão mundial, entendeu? Eu vou buscar isso, entendeu? Tipo assim, eu vou buscar a mais alta performance que eu puder, entendeu? Se isso vai acontecer, é muito incerto, mas eu sei que só de eu me doar o tanto para isso, eu já vou crescer muito, entendeu? Porque eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ter muito tombo e muita dificuldade, entendeu? E essa foi, eu acho que é isso, cara. A chave da dificuldade é que girou. E junto com isso que tu tá falando, assim, cara, eu vou te falar assim, é muito bonito e poético isso, tá? Porque, exemplo assim, Mar Calmo nunca fez bom marinheiro, velho. Não. Nunca fez. Entretanto, se tu viveu muito tempo em Mar Calmo, no Mar Calmo tu nada bem, tu mergulha bem, tu pode aprender milhares de outras coisas. Uhum. Mas aí é o seguinte, quando tu começar a te desafiar de outras formas, né? Então é o seguinte, pô, assim, ó, a minha história não foi pior que a tua história. Porque assim, ó, tu pega, tá? Um cara, então assim, eu sou professor de educação física, tá? Mas antes de ser professor de educação física, eu sou um professor. Antes de ser um professor, eu sou um educador. Antes de ser um educador, eu sou um ser humano. Uhum. E aí o seguinte, aí é que tá o grande lance. Que se tu pegar, tá? Um cara ali, um indivíduo fisicamente ativo que pratica exercícios físicos 3 vezes por
semana. Uhum. Num outro lado, tu pega um cara que sedentáriozão. Do outro lado, tu pega um atleta de alto nível top. Uhum. Acompanha esses caras ao longo de uma vida e aos 34 anos tu junta eles. Tu vai ver o quê? Nós podemos desenvolver lesões graves, tanto quanto por excesso de movimento e por ausência de movimentos também. Então, quem não faz nada para não se comprometer, se machuca muito também. Porque se machuca parado. Saca mesmo? Não, eu sei, então, eu assim, sei. Só que no olhar do outro, quer ver? Eu tenho um amigo, na verdade é um cliente meu. Cara, ele se culpava demais por ele ter uma condição de vida ótima. Mas ele tinha um sonho. Nós já viajamos juntos pra fora e tal. Gui, eu queria ter um Porsche. Só que se eu sair com um Porsche na rua, deu. Bah! Aí ele começou a treinar comigo e tal, beleza, fizemos uma série de coisas. Ok, mas por que tu me faz eu treinar isso aqui e não fazer aquilo que os caras fazem? Eu falei, porque tu é tu e eles são eles. Princípio da individualidade biológica. Só que essa individualidade, ela é compartimentada na parte mental, emocional, da arquitetura estrutural. Pô, tu pode ser um rato de jiu-jitsu, mas não é só isso. Às vezes, são pequenos ajustes. E eu vou te falar, e é isso que eu faço. Então, hoje eu trabalho com atletas, mas, assim, pontualmente, né? Daí, esses tempos eu fui para Barcelona para trabalhar lá com o pessoal. Cara, tava assim, negócio trancando, não ia. E só cara pica, né, velho? Falei assim, se o cara treinar, o cara treina muito, só que, digamos assim, ó, o jeito que tu te movimenta, parte de ti é treino, parte de ti é suor, parte de ti é coração, parte de ti é alma. Parte da tua alma são todas as experiências que tu colecionou ao longo de uma vida inteira. Ou seja, assim como nós colecionamos experiências, momentos, nós colecionamos possibilidades também. Só que muitas vezes a impossibilidade de não fazer o que realmente tu gostaria de fazer e não fez. Então, isso que é a Avante. A Avante não é o que tu mostra no Instagram, não é o que só posto as coisinhas perfeitas. Cara, é o que impede, é o que realmente tu gosta, não é o que te faz seguir em frente, é o que te impede de fazer o que realmente tu gostaria de fazer e tu não faz, por impossibilidade, por desconhecimento. Então, quem é que vai acessar a tua vida no movimento? Então, assim, antes de trabalhar com gelo, eu sou especialista em ciências do movimento humano. Eu estudo psicanálise. Cara, eu estudo, nos últimos anos, assim, pra me salvar. Mas é sério, cara, hoje eu consigo dar risada disso. Porque, cara, lembra? Tu faz limão, uma limonada. E tu tem vantagens que os outros não têm. Agora, a minha pergunta que eu faço pra ti. Tu sabe qual é? Assim, não responde pra mim. Pensa sobre isso. E se um dia tu quer conversar, a gente conversa, a gente toma um café. Tá, pensa sobre isso. Cara, pensa sobre
essa atmosfera que é revestida e compartimentada por camadas, tipo a pele. A pele, ela é revestida por um tecido. Aí tu pega o epimísio, perimísio, endomísio, que é o tecido que reveste os músculos, os ossos e a pele. Cada tecido desses, ele é compartimentado de um jeito e ele reage de uma forma diferente a estímulos semelhantes. Então, qual é a tua vantagem que tu colecionou ao longo da tua vida inteira? Tu sabe qual é a tua melhor parte? E geralmente ela tá numa camada mais profunda, deep, lá dentro. E então, eu estudei fisiologia, cara, eu fui monitor de anatomia, fisiologia de cinésio, e eu não me sentia bom, eu me sentia um lixo. Aí Sim. o cara tirava, aí depois que eu só tirava 0, mas eu ensinava as pessoas a descobrir como elas poderiam aprender melhor sobre si mesmo. E eu faço isso desde criança, né? Ou seja, eu encontro na parte mais, tipo assim, só tu pode iluminar a tua parte, só a tua luz te salva da tua escuridão. Uhum. E muitas vezes não é só o teu coração, não é só o que eu chamo de alma, tá? É o que é capaz de entender, de perceber, persentir através dos teus instintos. Ou seja, como tu te sente? Qual é, talvez tu tenha um coração muito bom, mas um ajuste necessário que vai modular. A modulação é um dos pontos primários, bases da Avante Sapiens. Ou seja, todo mundo tem uma frequência. O Fernando tem a dele. Eu tô aprendendo a tocar piano, tá? Uhum. E aí eu percebo em cada nota que, cara, eu consigo, às vezes, extrair. Eu nunca estudei música. Às vezes eu escuto um tom e eu digo, ó, é isso. E o meu professor, cara, como é que tu sabe? Eu falei, Tá. o que eu faço? Eu ensino as pessoas a se sentirem melhor. Então, é por isso que eu te digo, mano, nós estamos nesse mundo unicamente para somar. Total. Então, cara, então assim, não, o Guilherme é melhor que o Fernando. Em quê? Por quê? Por que a gente não pode somar? Por que nós não podemos fazer uma fusão de elementos? Tu junta no que tu é bom, o que tu é bom a gente ajusta e tu segue crescendo. O que não for bom, o que não te serve mais, deixa passar, deixa embora. E o necessário para que tu chegue aonde realmente tu gostaria de chegar, se tu não tem, a gente agrega. E se eu não tenho, eu conheço quem sabe. Entendi. Porque nós estamos abertos. Sim. É, cara. E isso pode... Não, vai lá. Não, cara, não, esse que tu tava falando, assim, né, isso é uma coisa que é, cara, de somar, isso pra mim é o que realmente faz total sentido, entendeu? Porque, apesar de, assim, isso eu tava conversando com o Fábio e o outro amigo nosso, o Lucas, que a gente... Porque o jiu-jitsu,
esse é um livro que eu estava lendo, né? Que tipo assim sobre um cara que ele estudou sobre jogos infinitos, tá? E sobre uma causa justa, né, no mundo, assim. E, por exemplo, o teu trabalho, do jeito que tu descreveu ele é total uma causa maior do que tu, né? Ele é uma coisa que tu que hoje tu faz, assim, mas ele transcende, né? Enfim. E o que é esse jogo infinito? Seria isso. É um jogo onde o teu ideal, que o teu trabalho hoje, por exemplo, da Avante faz, ele tem um ideal onde tu consiga impactar o máximo de pessoas possível, que o máximo de pessoas consigam absorver as informações, né? E o trabalho que vocês fazem para melhorar a vida das pessoas, né? E tipo, esse é o mundo ideal, né? Tipo assim, só que, claro que ele é uma coisa que não tem como tu ganhar, né? Ele é uma coisa que vai perdurar para sempre, né, cara? Tipo assim, não é que nem, por exemplo, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, segundo, por exemplo, o livro que a gente estava falando, ele existe os jogos finitos e infinitos, tá? O jogo finito seria um esporte, por exemplo, assim. Vai chegar um momento ou tu é campeão ou tu não é, né? Em determinado campeonato, né? Vai ter um campeão naquela situação. Mas o que acontece? E isso no livro o cara discute muito sobre os atletas assim também, e até empresas, enfim, que tem um jogo infinito ou que não jogam um jogo infinito, que quando tu só quer ganhar e tu não tem um objetivo maior que esse, não tem uma causa, um propósito realmente que seja realmente algo assim, cara, maior do que tu, o que vai acontecer, né? Vamos falar do esporte, assim, né? O jogador que quer ganhar, das duas coisas, ele vai ganhar, beleza? E o que vai acontecer? Ele ganhou, pá, não sei o quê, e depois? Né? Depois começa a descer a lomba, porque tipo assim, ele não sabe mais o que fazer. O único objetivo dele era ganhar. E ele ganhou. E aí, beleza, e o resto da vida, o que acontece? Né? E aí ele dá exemplos, assim, tipo, de esportistas pica, assim, tipo Michael Phelps. Michael Phelps queria ser o melhor, ele queria ser o maior medalhista de todos os tempos. Ele foi. O que aconteceu depois com ele? Ele entrou em depressão e pensou em se matar. Imagina, cara, porque o cara não tinha uma causa, ele não tinha um propósito na vida dele a não ser aquele. Só que... Perfeito, mesmo. Perfeito. Tá? Entendeu? E é isso que é muito louco. E daí, esse jogo... isso, tipo assim, segundo o livro, e eu também acredito, tu precisa desses jogos finitos, onde tu ganha certas coisas, é bom, legal, são ferramentas para tua evolução, né? Mas tu tem que enxergar isso como... Tu tem que saber o jogo que tu tá jogando, entende? Porque é muito maior, né, cara? Quando tu tem uma causa, né? Uma coisa assim que é maior do que tu imagina, que é uma coisa que, por exemplo, tu criou na tua vida, enfim, ela é muito maior, tipo assim. E quando isso acontece, quando tu encontra isso, cara, tu não vai cansar. E tu não vai desistir. Porque ela é maior do que tu, entendeu? Tu não quer parar, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa... Porque quando tu joga um jogo assim, cara, eu queria ganhar daquele cara, eu queria ganhar tal coisa, eu queria ser rico, eu queria, sabe? Tipo... Aí vai acontecer duas coisas. Ou tu vai ganhar aquela coisa que tu queria, ou tu vai desistir, porque tu não tem uma motivação forte o suficiente para te levar até lá. Entendeu o que eu quis dizer? E isso é muito louco, cara. Claro, sim. E lembra que nós conversamos naquele dia do café. Tu sabe como que foi, tá, né? Que eu consegui trabalhar na Espanha, em Barcelona, cara, com uma equipe foda, assim. O que acontece? São coisas que aqui no Brasil ainda, eu vou assim, ó, Fernando, vou estar contigo, porque eu não considero a aposta se eu tenho a certeza que eu vou ganhar. Aí não é aposta, aí é abuso. Uhum. Saca? Então, assim, ó,
exemplo, o que eu faço hoje, tá? Cara, eu lembro da minha infância, o jogador Tinga, ele era nosso amigo, pega da minha irmã, crescemos, ele é mais velho que eu, eles faziam um churrasco, pagode, do lado da minha casa com um grupo chamado Mel. E tinha antes o pagode do Torinho. Cara, eles estavam lá. Um exemplo prático disso, tá? Compara Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. A gente tem, ó, o porquê que eu escolhi fazer o que eu amo. Porque só vou te dar 2 exemplos, tá? Cara, há um tempo atrás, eu estava assistindo uma partida de um time nosso aqui. Aí eu liguei para um cara e falei assim, meu, olha só, tira aquele atleta X do campo que ele vai quebrar. Porra, Guilherme, cara, meu, dá um dia que tu tirou. Ele treinou um monte, tá bombando. Meu, se eu tirar o cara, e eu falei assim, meu, cara, por favor. Ele falou assim, Guilherme, para com isso. Primeiro comprova o que tu tá fazendo. Eu falei, cara, eu trabalhei com fisiologia, bioquímica, trabalhei com antidoping, tá? Trabalhei um tempão com isso. Então, assim, ó, cara, eu sei do que eu tô falando. Tipo assim, ó, eu não tô te dizendo que eu sou melhor. Eu tô te dizendo que eu sou íntimo disso. É isso que eu tô falando. Aí, velho, eu falei, meu, tira porque olha só, tal coisa. Ele pegou e bateu o telefone na cara. Beleza. O que foi que aconteceu? Uma das maiores promessas do futebol de um time, ele quebrou 7 minutos depois com uma fratura importantíssima. Aí o cara me ligou, tu tá louco, cara, meu, me encheu de coisa. Eu falei, man, tu é muito bom em fisiologia, mas existem coisas que a faculdade não ensina. Existem coisas que só quem viveu sabe sentir. E o que eu vejo hoje? Em atletas de alto nível, eles treinam demais a parte física. Demais. E eles não treinam a arquitetura mental. Tu entende? Então, assim, cara, tu pode ser o cara que mais frequenta os treinos possível, mas tem outros elementos. Eu vou te falar uma coisa. E eu já tentei conversar com algumas pessoas aqui. O que acontece? Só que antes eu ficava triste. Hoje, eu entendo que é apenas uma impossibilidade do outro que ele ainda não consegue ver. Mas isso vai ser possível aqui no Sul daqui 10, 15 anos. Porque foi assim, quando eu trouxe para o Brasil, junto com outros profissionais, o Flow. Cara, quando a gente trouxe o Fit, quando nós trouxemos o gelo para cá, aí, cara, treinamos várias pessoas do yoga. Só que assim, tu não tem um controle de quem é. Tu não tem um controle de quem é que vai aproveitar mais. Então é o seguinte, faz a tua parte, dá o teu melhor. Porque cada um vai fazer o uso que pode. Só para eu estruturar melhor isso. Compara assim, eu conheci um dos, digamos, 3 dos principais. Aí, coisa linda. Um dos principais. Lindo. Um dos principais atletas no mundo inteiro, tá? Aí é o seguinte, tu compara ele com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho era movido por um sonho. Só que um sonho, ele é arquitetado
por muitos elementos. E ele só queria chegar lá. Quando ele chegou, o mundo acabou. E eu vou te falar uma coisa. E eu conversei com uma pessoa que trabalhava com ele na época. Os caras disseram assim, meu, não vem com essa. Aí, velho, assim, ó, man, palavra de irmão, velho. Eu falei com os caras desse time aqui, disseram a mesma coisa. Aí, eu te pergunto, aonde é que tu quer chegar? Se tu quiser chegar até ali, talvez tu consiga fazendo o que tu tá fazendo. Mas se tu quiser chegar lá, viver, não só viver, aprender e empreender tudo que tu viveu, gerando e compartilhando conhecimento, tu vai ter que abrir a tua cabeça e praticar e agregar mais elementos. Que esses elementos, eles vão fazer parte do teu legado. E ninguém vai te tirar isso, mano. Ninguém, mano. Saca, brother? Uhum. Não? Então, Fala aí. Essa oportunidade que a gente tá tendo de fazer isso aqui, mano, tá ligado? Aquele ditado que quem planta tâmara não colhe tâmara. Porque a tâmara, ela leva quase 100 anos pra... Então, tu quer saber? Eu não tô nessa por ego, meu. Uhum. Saca? Eu não tô nessa. Mas assim, ó, cara, eu só quero estar com... Eu não quero ser a estrela. Eu não quero ser o campeão mundial. Mas eu sei que a minha presença, eu compartilhando o que eu tenho aqui dentro, junto com o que eu colecionei de coisas boas e coisas ruins, cara, pode aprimorar e melhorar o que esses caras já têm de muito bom. Então, eu não preciso ser a estrela. Cara, eu não quero ser. Porque o meu papel é outro. Claro. E se trata da gente descobrir qual é o nosso propósito. Exatamente. O que tu quer fazer mesmo? Exatamente. Porque a galera se compara muito, né? E acha que precisa ser o... sei lá, precisa ser o próximo Michael Jordan. Não é assim que funciona, tá ligado? Cada um tem a sua caminhada, né, cara? Ben, olha só. Tá, olha só. Como é que eu vou... Agora sim, eu quero começar a treinar Gil, tá? Beleza? Mas é o seguinte, aí eu fiz um rola contigo. Aliás, eu nem sou faixa branca ainda. E aí, eu vou querer mensurar a força contigo. Uhum. Cara, eu tenho que aprender contigo. Exato. Sim, pra total. chegar aonde eu quero chegar. Cara... Ô, man, é só... Cara, Falei. eu preciso... Ó, falando, tá? Então, da experiência, tá? Quando é que foi que eu conheci? Que eu tive a oportunidade de conhecer o método Inhofe. Eu já fazia alguns banhos frios, tinha tido alguma experiência, mas eu queria conhecer o método Inhofe. Aí, um amigo meu me apresentou o Gustavo Reis, e o Reis na época tinha voltado de, acho que não sei se da Polônia, e aí, cara, ele me colocou em contato com o Tim van der Vliet da Holanda. Daí eu fiz um curso, fiz outro, fiz mais uns 5, 6 cursos, e aí comecei porque assim, ó, tudo que eu vejo que faz sentido pra mim, o que eu faço? Eu vou pra dentro.
cara, eu vou pra dentro, e fui pra dentro, fui fundo. E aí eu entendi que eu tinha em mim um lugar gelado que eu não tinha acessado ainda. E eu precisava acessar para seguir em frente. E então, daí eu já vinha escrevendo, então, assim, algumas coisas do meu método, e eu fiz uma fusão de elementos das sensações que eu tive. Daí os caras, porra, cara, da onde é que tu tirou isso? O Tiano falou, eu falei, olha, eu tirei algo que eu já vinha escrevendo. Daí eu mostrei, ele falou, cara, pirou, assim. E aí eu daí eu trouxe os caras pra cá, comecei a me especializar mais. Isso já passou um bom tempo. E eu ia pra Polônia agora, né? E aí deu toda essa questão de coronavírus. Então, o que eu vejo nesse treinamento com gelo, tá? É que tu acessa o teu caos. Tu te coloca, tu visita compartimentos estruturais que talvez de outrora tu jamais sonharia em entrar. Entende? Daí, eu escrevendo um dia, eu me fiz essa pergunta. Eu estava em Nova York, uma neve, menos 10 graus. Aí eu caminhando na neve, sentia aquele frio e eu comecei a me lembrar a acessar memórias. Aí eu pensei que essas memórias me causavam dor e que eu tinha escondido elas de mim. Só que se tu esconde, se tu tem medo e tu esconde esse medo, toda vez que tu te lembra, conscientemente ou inconscientemente, tu vai ser refém dele. E toda vez que ele te acessar, tu perdeu o jogo. Que é o que acontece com muitos atletas. Eles têm um potencial, conquistam algumas coisas. Mas aí tu pensa assim, daí o cara simplesmente parou no meio da caminhada. Aí os caras colocam nele doses de cargas absurdas de treino. E esse cara, que antes de ele ser um atleta, ele é um ser humano. E se tu realmente quiser te blindar, tem que ser como um todo. Tu imagina tu te preparando para uma luta. Só que tu treinou somente a tua parte boa. E o cara tem uma outra história. E o cara saca isso. Tu vai ser... Cara, desculpa pelo termo, mas tu vai ser a marionete dele. Toda vez que ele te encontrar, tu vai perder pra ele. Porque, na real, tu está perdendo pra ti. Então, a experiência com gelo, eu separo assim em 3 fases, né? Que é são a atenção para a tua respiração, para todo o ar que entra, todo o ar que sai, porque a respiração ela acessa desde a tua base cranial até a pontinha do teu pé. E é como se fosse um fecho. A escolha de tu deixar o ar entrar, a escolha é só tua. Tem áreas que tu deixa o ar entrar, tem áreas que não. Então, aos poucos, tu vai tornando não só a tua mão mais permeável, mas como os teus ossos. E até então, que aí sim, aí tu vai ampliar
as estratégias de autoconhecimento. Senão, tu vai ser bom numa coisa. O que eu entendi, assim, fazendo essa transferência para a minha vida, ou até mesmo para atletas de alto nível, que foram campeão 5, 6, 7, 8, 9 vezes campeão do mundo. O cara buscou uma situação, um ambiente. Ele expandiu as áreas de conforto através do desconforto. Número 2, ele ampliou essa sensação de conforto, não só para o corpo, mas para a respiração, uma respiração mais serena. Ele permitiu, naquela sensação, viajar e trafegar sobre caminhos tortuosos, confortáveis, e depois ele permitiu que a mente dele divagasse por aquele caminho. E quando tu escolheu o teu caminho, tu vai abrir espaço dentro e fora de ti. Espaço articular, saca? Ó, primeiro tu cria espaço aqui dentro para acessar a parte de fora. E aí tu vai te blindar. Agora sim, tu vai minimizar e reduzir as distrações com foco. Então, antes de se comprometer com os outros, tu vai fundo em ti. Então, mano, eu me sinto 3 experiências que mudaram a minha vida. Meu filho, né? Eu saltar de paraquedas, porque eu sou atleta de paraquedismo, e a experiência com gelo. Se um dia as pessoas quiserem se desafiar, mas ampliar esses desafios de uma forma muito bem conduzida, por alguém que tenha a ciência e propriedade em cima daquilo que ela faz. E eu te digo assim, eu não sou o melhor nisso, mas eu vou te falar, eu estou dedicando horas, e já tô, cara, eu tenho horas nisso, me investigando, porque cada vez que tu permite aprender um pouco comigo, eu me permito conhecer mais sobre mim mesmo. Então, quando eu te treino, eu estou aprendendo a me conhecer melhor. Total. Então, cada oportunidade que eu tenho de compartilhar esse propósito é uma oportunidade que eu me encontro um pouco mais. Então, eu escutei há 2 meses atrás, numa sessão, numa pré-sessão. Hoje eu peguei uma arma, eu engatilhei e eu fiz isso 3 vezes. E eu não consegui, porque eu tô odiando a minha vida. Cara, me ajuda. Uma segunda questão. Gui, eu tava dirigindo a semana passada e eu tava tão triste que eu toquei o meu carro em cima de outro carro. E eu queria acabar com a minha vida. 3. Viajei para o outro lado do mundo para um atleta, para a 3ª maior compra da história. Enfim, lá. Cara, tu vê que o ambiente do cara não é só composto das tuas escolhas.
mas de tudo aquilo que te cerceia. Então, man, olha o quanto de oportunidade, o quanto de educação nós estamos levando numa atmosfera que vai muito além do movimento, mas do que precede tudo isso. A tua intenção, a tua respiração que leva esse fluxo por toda a tua atmosfera, que te leva a mentalizar, modular e realizar os teus propósitos. Então, a experiência, assim, vocês tiveram uma parte dela. Sim, tá? sim. Ainda vamos fazer um trabalho completaço, assim. Mas eu não tenho dúvidas que já viu, para que tivesse um gostinho. Mas tem uma segunda questão que é a mais importante de todas. Quando tu te permitir aprender alguma coisa ou experienciar, faça aquilo constantemente. Te apropria disso. Faz muito isso. Total. Assim, tu vai perceber como tu te comporta mediante a essas situações de estresse. Porque, afinal, as pessoas hoje, elas são intolerantes à frustração. Nós somos educados a assim, não, eu não posso ser egoísta um pouco comigo. Eu não posso me desenvolver sem antes pensar no meu parceiro. Cara, a gente precisa de momentos, potencializar o teu limiar de intimidade contigo mesmo. Tu tem que te salvar para depois pensar em salvar alguém. E eu vejo que não só a experiência do gelo, mas a experiência do movimento agrega muita consciência na vida, assim. Entendi. Saca? Cara, tipo assim, é do caralho, né? Eu não sei, meu, tipo assim, se alguém for escutar depois isso, eu acho que uma galera vai escutar, enfim, mas, pô, é a mesma coisa que eu falei que eu e o Fábio, a gente conversou cara, se tu consegue que uma pessoa se toque com isso, cara, se relacione de alguma forma, pra mim já é assim, muito legal, sabe? E de uma forma ou de outra, pra mim já é só de trocar essa ideia contigo, escutar um pouco da história, já pra mim já é do caralho. Então, cara, te agradeço por ter essa conversa e por dar esse tempo aí pra gente. Foi demais, eu acho. A gente tem que fazer mais vezes, na real, porque na real tem muitos assuntos legais pro cara conversar, né? E na real a gente tem várias coisas para fazer também, né? Juntos depois, enfim, né, meu? Depois que isso, que as coisas derem uma voltada aí ao normal, né? Não sei se vai voltar ao normal ou não, mas enfim. Cara, tem muitas ideias aí que a gente pode fazer, né? Muitas coisas. E eu quero fazer de novo, né? Participar mais do teu trabalho, porque para mim, só aquele dia, assim, daquela pequena experiência que tu fez para nós, para mim já foi bem legal, assim, eu consegui absorver bastante e acho que a galera que tava lá também conseguiu absorver bastante. Né? Vocês fizeram depois de novo, né? Então, o Nicolas participou de novo, enfim, então o Mário direto ele já estava fazendo, né? E eu sei que a galera gostou muito e eu também gostei muito, né? E isso, quero fazer mais, né? E quero que mais pessoas que eu conheço façam também, porque, cara, de uma forma ou de outra, sempre uma experiência nova, sempre tem algo a agregar, né, cara? Por mais que faça sentido para a pessoa não, é algo que eu vejo que testar coisas novas é sempre importante, né? E te agradecer de novo, cara. E, pô,
quando quiser, vamos trocar mais ideia aí. Eu tô que nem tu, né? Tô usando o tempo aí de isolamento para ficar o mais tempo possível comigo mesmo. Isso é a vibe. Porque assim, por que eu... E eu estudei, cara, eu fiz uma pesquisa vasta, assim, nas últimas... Na verdade, nesse século, houveram 2 pandemias, né? Na verdade, né? Então, mas eu estudei as últimas... Vamos lá. Em todas elas, nós tivemos algo em comum, que é as pessoas não toleram viver consigo mesmo. Acredito. Saca? Porque daí, assim, antes era por causa do trabalho, era por causa do trânsito, a gente não tinha tempo, mas e agora a gente tem tempo. Mas eu não sou um cara que fico criticando. Cada um faz o que é possível por si ser feito. Sabe, às vezes, mas por que o Guilherme não fez isso antes? Porque eu não podia. Eu não dava conta. Tu entende? Então, tudo tem o seu momento, mesmo. Tudo tem seu momento. E eu fico muito feliz, mesmo. E a gente, além de tudo, eu vou te falar assim, ó, a Avante foi precursora nisso, assim. Na verdade, eu acho que assim, depois do resto, porque o resto fez fora, né? Sim. Então, nós implementamos isso com vontade, com tudo que a gente tinha, assim. E é porque o nosso povo merece uma oportunidade de se conhecer melhor e reescrever a sua própria história através do movimento. E se puder ser através do esporte, com educação, mesmo, a gente vai transformar o teu presente, o teu futuro, independentemente da forma que tenha sido o teu passado. Então, não importa o que foi que tu viveu, mas tu sempre merece viver um pouco melhor. Então, Fábio, Geoff, Falei, papai. Não, tu te vê, muito obrigado, Fernando, por essa oportunidade em a gente ficar um pouco mais próximo. E eu tô à disposição, mano, tá? Assim, ó, quando quiser conversar, porque a tua vibe, como que eu sei que tu entendeu o que eu faço? Pelo vídeo que tu fez. Porque pra fazer aquele vídeo, cara, tu não usou só as tuas técnicas de vídeo, entende? Tu usou a tua essência, saca? Então, tu aprendeu e empreendeu aquilo que tu viveu ali, somando a tudo aquilo que tu já tinha vivido. Então, mano, totalmente top, tá? Estamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade. E é isso. Tamo junto, meu velho. Tamo mesmo. junto. Quando quiser aí, é só dar um toque ali. Valeu. Então tá. Boa noite aí pra vocês. Boa noite pro filhão. Falou! Hey! Valeu, meu velho. Valeu, Obrigado.